E aí, tudo bem? Hoje vamos ver mais detalhes sobre a força de atrito. Vamos ver o que é força de atrito máxima, o que é iminência de movimento e como ocorre o equilíbrio dinâmico quando um bloco desliza sobre uma superfície que tem atrito. Vou apresentar esses conceitos para vocês e fechar a aula com 4 exercícios de dinâmica que envolvem atrito, beleza? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixe o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, assista esse vídeo até o final. De repente você gosta do conteúdo e passa a acompanhar meus conteúdos semanais aqui de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Muito bem, pessoal, vamos falar aqui sobre a força de atrito, vendo vários detalhes aqui sobre a força de atrito, para entendermos melhor esse fenômeno aqui, tá bom? Do atrito. É um fenômeno complexo, não é entendido 100% ainda até hoje. Existem muitas pesquisas aí sobre atrito, mas eu quero detalhar um pouco mais para vocês aqui, para a gente chegar num nível maior aqui de conhecimento sobre a força de atrito, tudo bem? Então tem aqui essa situação em que uma pessoa aqui, tem um jovem empurrando aqui uma caixa, esse jovem faz força na caixa. Nós já vimos que podemos representar essa força do jovem aqui por um vetor, esse vetor F aqui, certo? Que faz aqui uma influência na caixa. E quando esse cara empurra a caixa, entre a caixa e o solo aqui tem uma interação também, que gera a força de atrito, que nós chamamos de FAT. Essa força de atrito vai impedir ou dificultar o movimento do bloco aqui, que é essa caixa de madeira aqui. E aí, para explicar isso e representar isso de outra forma, eu fiz o seguinte: vamos representar ela com um bloquinho, como está mostrado aqui. Então aqui eu estou na situação em que não existe força aqui nesse bloquinho, beleza? Não existe força no bloquinho, tá o bloquinho em repouso. Se eu aplicar uma força no bloquinho, dessa forma aqui, e se existir atrito entre a superfície e o bloco, vai aparecer então uma força contrária. Então são as forças F e FAT, força de ação sobre o bloco, que está tentando arrastar o bloco, e a força de atrito. E aí eu não consegui empurrar a caixa. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha força F. Eu vou aumentar essa força aqui para eu conseguir empurrar. Já que eu não consegui empurrar, eu tenho que aumentar a minha força. Beleza. Olha o que acontece quando eu aumento a força. Presta atenção aqui nesses vetores. Tá vendo aí, ó? A força F aumenta, a força de atrito também aumenta, até um certo limite. Vamos rebobinar aqui, ó, pra gente falar isso aqui de novo, ó. A força F está aumentando, eu tô fazendo mais força para empurrar a caixa, mas o atrito também está aumentando, de modo que eu não consigo empurrar a caixa mesmo assim. Se a gente olhar para essa situação aqui, eu não tenho força nenhuma e eu faço um gráfico aqui. No eixo horizontal eu coloco os dados da força F, que eu estou usando para tentar arrastar a caixa, e no eixo vertical eu coloco os valores da força de atrito. Então olha lá, eu coloco aqui as forças e aí aparece aqui, ó, essa pequena interação aqui. Eu tenho um pouquinho de força F, certo? Diferente de zero, surgiu um pouquinho de atrito aqui. Quando eu aumento a minha força, vai aumentar também o atrito, como nós vimos. E aí vai aumentando aqui, ó, tá subindo ali os valores das duas, aumentando a força de atrito. Até chegar nessa situação aqui. Chegamos na situação em que o atrito é máximo, tá vendo aqui, ó, força de atrito máxima. Essa situação aqui, ó, ela é chamada de iminência do movimento. Iminência de movimento é assim, quase se movimentando esse bloco. Se a força F fizer mais um aumento, um pequeno aumento já vai ser suficiente para aumentar e o bloco passar a se movimentar. Mas pessoal, se isso acontecer, ocorre um negócio muito interessante com a força de atrito, tá? Se a força F superar a força de atrito e colocar o bloco em movimento, olha o que acontece aqui. Essa curva aqui, ó, vai acontecer o que vai mostrar aqui na animação agora. Olha que interessante. Tá vendo? A força de atrito diminuiu um pouco, aí depois ela ficou constante enquanto o bloco deslizava. A partir desse ponto aqui, ó, onde estava máximo, o bloco já estava em movimento. Vou rebobinar aqui para vocês verem. Eu falei rebobinar, isso aqui entrega a minha idade, né? Porque rebobinar é o que a gente usava para fitas cassete, que era uns rolinhos, né, de fita magnética que tinha um vídeo gravado nele. A gente rebobinava para voltar. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Presta atenção no vetor da força de atrito a partir desse ponto. Olha lá. Tá vendo que ele diminuiu, depois estabilizou? Vamos ver de novo. Tô vindo aqui. Olha lá. Vou soltar de novo o vídeo aqui, ó. Diminuiu e depois estabilizou. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece aqui? Vamos pegar isso aqui então, pessoal, e detalhar esse gráfico de atrito para a gente entender bem o que aconteceu em todas as regiões desse gráfico aqui, tá bom? Então temos aqui a situação. Essa região aqui eu fui fazendo força cada vez maior no bloco, atingiu o atrito máximo, depois o bloco entrou em movimento aqui com um atrito estável, estabilizado. Então, pessoal, ó, vamos lá. Toda essa região do gráfico aqui, ó, até chegar aqui no atrito máximo, tudo isso aqui representa repouso, tá? Toda essa região aqui
representa repouso. Não tem movimento aqui. Bom, pessoal, então nesse ponto aqui, onde o atrito é máximo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a situação aqui que a força é igual à força de atrito em módulo. Essa situação aqui ela é chamada de iminência do movimento. Iminência de movimento é assim, está quase andando. Falta só um pouquinho mais de força para que o bloco entre em movimento, tá bom? Quando você ouvir esse termo iminência do movimento, é um termo usado para força de atrito igual à força que está tentando arrastar o bloco. Tá quase ocorrendo o movimento, está na iminência de acontecer o movimento, tá bom? Então aqui era a iminência de movimento. Então a partir daqui, tudo que está aqui depois da linha vertical amarela é aqui o movimento, certo? O bloco está em movimento nessa região aqui do gráfico, tá bom? Repare que isso aqui indica o seguinte, eu tenho uma força atrito maior aqui que aqui, certo? Na iminência de movimento, ela é maior do que durante o movimento. Ou seja, a força necessária para eu iniciar o movimento é maior do que a força necessária para eu manter o movimento. Isso aqui também é interessante. Então, durante essa região aqui de repouso, nós vamos ter coeficiente de atrito estático e durante o movimento nós vamos ter coeficiente de atrito dinâmico, tá bom? Bom, pessoal, em termos mais detalhados aqui, o que está acontecendo aqui? Eu já falei para vocês na outra aula que se eu ampliar a região de contato entre o bloco e a superfície, eu teria algo desse jeito aqui. E aí, pessoal, existe aqui então umas imperfeições nos corpos, a região aqui do bloco, tá vendo? Na mesma cor do bloco, e a região aqui do solo, aqui, na mesma cor do solo. Então essas imperfeições aqui, eu já falei para vocês, se chama rugosidade, e elas se entrelaçam, como está mostrando nesse ponto aqui, ó. Como está mostrando aqui, ó, nesse ponto aqui, elas se entrelaçam, e para o bloco deslizar, preciso romper esse entrelaçamento aqui, e no caso eu teria que quebrar esta aspereza para o bloco entrar em movimento, tá? Então quando eu vou fazendo força lá, minha força vai aumentando, quer dizer que cada vez mais asperezas estão entrando em contato, e aí eu vou aumentando aqui minha força e vai ficando cada vez mais difícil quebrar a aspereza. Se tivesse uma aspereza só em contato, eu precisaria de pouca força para quebrar essa aspereza e colocar o bloco em movimento. Só que conforme eu vou aumentando a minha força F, essas asperezas se deformam, permitindo o contato entre mais asperezas. Então vai aumentando a intensidade da força de atrito, como a gente está vendo aqui no gráfico. Vai aumentando a intensidade da força de atrito, até o momento que a força é suficiente para romper as asperezas e iniciar o movimento, tá? E essa quebra de asperezas, ela acontece o tempo inteiro enquanto os corpos estão deslizando. Isso vai gerando desgaste, tá? Vai gerando desgastes nos corpos. Então a gente precisa substituir as peças mecânicas de um carro, de uma moto, né, de uma máquina, devido a esse desgaste gerado pelo atrito de deslizamento aqui que gera essa quebra de asperezas. Uma maneira de reduzir atrito é você colocar um lubrificante. Colocando um lubrificante, você pode, em algumas situações, separar as duas superfícies, que seria uma situação como essa que eu vou mostrar aqui, ó, abaixo. Então, pessoal, essa nova situação que eu desenhei aqui, ó, é a situação com lubrificante. Certo? A parte rosinha aqui é o bloco, a parte cinza é o solo e a parte azul representa um lubrificante. Um lubrificante permite, em algumas condições, o que acontece aqui, ó, separar o contato entre os corpos e permitir que eles deslizem livremente. O lubrificante permite que aconteça isso. Em algumas condições, pode gerar separação entre os corpos e fazer com que o corpo deslize com mais facilidade. Certo? Mais facilidade, porém, ainda vai ter atrito. Tá bom? Porque existe uma dificuldade de fazer as camadas do lubrificante deslizar uma sobre a outra, as camadas atômicas. Então, existe atrito dentro do próprio lubrificante. Então, atrito zero mesmo não vai existir. Mesmo que você lubrifique, você vai reduzir o atrito, não vai zerar o atrito, tá bom? Então, aqui foram os detalhes da força de atrito. Essa parte de lubrificação a gente não precisa continuar vendo, é só para explicar para vocês a maneira que se faz para reduzir atrito. O que importa para a gente é esse atrito que nós estamos vendo aqui na figura, essa força que nós vemos aqui, como ela se comporta e tal. E aí, duas observações que podemos anotar sobre o atrito é o seguinte: tem dois pontos que podemos falar sobre o atrito aqui. A força de atrito, ela é aproximadamente independente da área, tá? O que acontece, pessoal? Quando você coloca o corpo em contato um com o outro, olha só o que nós estamos vendo aqui. Aqui, qual seria o contato? Seria toda essa região aqui, certo? Mas isso é chamado de área nominal. A área real de contato são esses contatos entre as asperezas que estão ocorrendo aqui, ó. Isso aqui é a área real de contato. A área real de contato ela é cerca de 10.000 vezes menor que a área nominal de contato, tá? Então,
O contato real mesmo entre os corpos ocorre nesses pontinhos aqui de contato das asperezas, que dá aproximadamente 10.000 vezes menor do que a área que a gente vê ali a olho nu, tá bom? E o atrito é aproximadamente independente da área de contato. E a força de atrito, ela também é aproximadamente proporcional à força normal que apoia o bloco, certo? Aquela formulinha que nós já vimos lá. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Então ela é aproximadamente proporcional a essa força. Tá? Essas palavras aproximadamente aqui são importantes, tá? Porque o estudo do atrito ainda não foi finalizado. Não existe uma fórmula de atrito para todas as situações. Atrito é um assunto muito complexo, então isso aqui a gente não pode afirmar que é igual, tá? É aproximadamente. Nós vamos usar isso aqui sem nenhum problema no nosso curso, porque aqui nós não estamos interessados em todos os detalhes do atrito, mas saiba que isso ainda é uma aproximação, tudo bem? E usando essa força de atrito dessa forma aqui, vamos resolver vários exercícios hoje aqui, sempre envolvendo atrito. E com esses exercícios eu espero ajudar vocês a se prepararem melhor no entendimento da força de atrito e se sentir confiantes para resolver esse tipo de problema aqui, beleza? Vamos lá então para os exercícios. Então o primeiro problema aqui está dizendo o seguinte: um bloco de massa 6 kg está suspenso por um cabo ideal que passa por uma polia ideal e está ligado a outro bloco de massa 10 kg que está apoiado sobre a superfície, como mostra a figura abaixo. Sabe-se que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície é μd igual a 0,1. Quando os blocos são abandonados, o bloco que está suspenso desce arrastando o outro bloco. Então, a aceleração adquirida pelos blocos é: use G igual a 10 metros por segundo quadrado. Já vínhamos fazendo isso aqui, né? Sempre usando G igual a 10. Só deixei mais claro nesse exemplo aqui. E aí tem aqui as alternativas para a gente assinalar, beleza? Bom pessoal, ele fala que tem um bloco suspenso que tem massa 6 kg, então só pode ser esse cara aqui. Beleza? Vamos chamar ele de bloco 1 aqui. E o outro aqui vamos chamar de bloco 2, tá? Aí vamos desenhar as forças que estão atuando nos blocos aqui. Para o bloco 1, nós vamos ter aqui, ó, o peso do bloco, e no cabo aqui tem a tração que está tracionando o cabo aqui. Então essa tração também vem para o bloco 2. Aqui no cabo vai ter tração para o bloco 2 também. E como ele disse que tem atrito, então aqui vai ter, ó, uma força de atrito dessa forma. E lembrando que ele falou que o bloco 1, né, o bloco está suspenso, ele desce arrastando outro bloco. Então ó, a gente pode adotar uma referência assim. Porque se esse bloco vai descer, para esse outro bloco aqui, o bloco 2, a referência vai ser isso aqui. Na horizontal, ele vai andar nesse sentido aqui. E para o bloco 2 ainda temos aqui o peso do bloco e temos aqui, ó, a normal. Então tá aqui todas as forças que estão atuando nos blocos. Agora nós vamos escrever uma equação para cada bloco, considerando essas forças e esse sentido que foi adotado para cada bloco aqui. Beleza? Então lembrando, o bloco 1 tem massa 6 kg, o bloco 2 tem massa 10 kg e o coeficiente de atrito dinâmico aqui é 0,1. Com esses dados aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco, começando com o bloco 1. Segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. No sentido que foi adotado aqui, eu tenho aqui peso menos tração é massa do bloco 2 vezes aceleração. Peso do bloco 2 é massa vezes a gravidade, então é 6 kg vezes a gravidade menos a tração é a massa, 6 kg vezes a aceleração. Com isso aqui nós vamos chegar aqui, 60 menos T é igual a 6A. E vamos ter que parar por aqui, porque não dá para continuar. Para o bloco 2, nós temos o seguinte: na horizontal vai ocorrer o movimento no sentido que está indicado aqui na referência, e na vertical o peso vai estar equilibrando a normal, então não vai ter movimento. Então, como tem atrito, vamos relembrar aqui, ó, que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, beleza? E nesse caso aqui, em que a superfície é perfeitamente horizontal, eu vou ter que normal é igual ao peso. Então vamos escrever a equação aqui da segunda lei de Newton para o bloco 2. Vamos repetir que força resultante é massa vezes aceleração. Nesse sentido que está mostrado aí, eu vou ter que tração é positiva e força de atrito negativo, e isso é massa do bloco 1 vezes aceleração. Então aqui eu vou ter, ó, que a tração menos força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal, que nesse caso é igual a peso, então é massa vezes a gravidade. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então tração menos, isso aqui, ó, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 0,1 dá 10. Então fica assim, isso é igual a 10 vezes A.
Passar esse 10 para o outro lado, vai ficar assim, que a tração é 10 vezes A mais 10. Então agora eu posso usar essa informação da tração aqui, jogando na equação do bloco 1, eu fico só com a aceleração como variável. Então aqui eu vou ficar aqui 60 menos 10A mais 10 é igual a 6A. Então aqui fica 60 menos 10A menos 10, tá? Foi jogo de sinal, ó, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Isso aqui é igual a 6A. Então 60 menos 10, 50. É igual a 6A. Esse 10A vai para o outro lado, fica somando 10A. Portanto, 50 é igual a 16A. Passo 16 dividindo, fica aqui A é igual a 50 dividido por 16. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar em 3,125 metros por segundo quadrado. 3,125 metros por segundo quadrado é a resposta da alternativa D, beleza? Tá aí, a alternativa D. Então, tá aqui um exemplo de força de atrito durante o exercício. Como eu disse, vamos fazer 4 exemplos. Aqui é o primeiro. Tá aqui a força de atrito. Aqui é um caso tranquilo, numa superfície perfeitamente horizontal, onde eu vou considerar que normal é igual ao peso. Vamos para o próximo problema agora então. Nesse caso aqui, pessoal, está dizendo o seguinte. Na figura abaixo, o bloco A tem massa 4 kg e o bloco B tem massa 10 kg. Sabendo que o bloco B tem coeficiente de atrito dinâmico de 0,25 com a superfície, responda. Item A. Qual será o sentido de deslocamento dos blocos? Item B. Qual será a aceleração dos blocos? Pessoal, o item A aqui é aquela história do cabo de guerra que nós vimos na aula passada, tá? Então nós vamos colocar aqui as forças que atuam nos blocos e ignorar a tração e ver quem está ganhando, tá bom? Então, para o bloco A, que eu tenho aqui, ó, tenho o peso do bloco A, tenho a tração no cabo, beleza. Não tenho mais forças que não está apoiado, tá só pendurado assim, beleza. Para o bloco B, tem aqui tração no cabo, tem o peso do bloco, tem a força normal, dessa forma aqui. E nós vimos que nesse caso vai surgir no bloco, paralelo ao plano, uma força que a gente chamou aqui de peso tangencial. E o problema fala também que tem atrito. Então aqui eu vou ter ainda, contrário ao movimento do bloco B, mais uma força, que é a força de atrito. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos avaliar como que essa força concorre com a resultante dessas duas aqui, ó, peso tangencial e atrito, certo? Peso tangencial mais atrito vai gerar uma resultante aqui, e essa resultante vai estar concorrendo com essa força aqui. Nós vamos ter que avaliar quem está ganhando para ver quem ganha o cabo de guerra. Quem ganhar o cabo de guerra aqui vai definir o sentido dos blocos, beleza? Então vamos ter que calcular essas forças aqui. Começando aqui, ó, pelo bloco A. Preciso saber o peso dele. Então o peso do bloco A vai ser massa do bloco A vezes a gravidade. O peso do bloco A vai ser, massa dele é o bloco aqui que tem massa 4 kg. Então é 4 vezes 10, certo? Ele falou para usar G igual a 10 aqui. Então o peso do bloco A vai dar 40 newtons. Agora no bloco B, eu vou ter que calcular peso tangencial e força de atrito. Peso tangencial, ele é o peso vezes o seno do ângulo de inclinação da superfície, que é alfa. O problema fala aqui em cima, aqui, ó, seno de alfa é 0,8. Então o peso tangencial vai ser o peso do bloco, que é massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Então dá 100 vezes 0,8, beleza? 10 vezes 10 dá 100 vezes 0,8. Então o peso tangencial aqui vai dar 80 newtons. E a força de atrito? A força de atrito, ela é coeficiente de atrito vezes a normal. E nós vimos na aula passada que a força normal, no caso de uma superfície inclinada, é o peso do bloco vezes o cosseno do ângulo de inclinação. O problema fala lá em cima, ó, que o cosseno do ângulo alfa vale 0,2. Então eu vou colocar aqui que a normal é igual ao peso, massa vezes gravidade, vezes 0,2, que é o cosseno. Então a normal vale 20 newtons, beleza? 100 vezes 0,2 dá 20. Daqui eu vou calcular o atrito, então. Ele fala que o coeficiente de atrito é 0,25. Então 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes 20, que é a força normal. Então a força de atrito vai dar 5 newtons. Aqui, pessoal, a diferença dessas duas forças que estão concorrendo, que é peso tangencial menos a força de atrito, vai ficar assim. Peso tangencial menos força de atrito do bloco B vai ficar. Tangencial deu 80, atrito deu 5. Então peso tangencial menos força de atrito vai dar 75 newtons. Voltando lá na figura, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter então, ó, esse peso puxando o bloco para baixo
e esse peso aqui ele vale 40 newtons. E eu vou ter aqui para o bloco B uma força aqui puxando um bloco para baixo aqui que vale 75 newtons. Então aqui deu 75 e aqui deu 40, então esse bloco vai ganhar, portanto ele vai puxar esse bloco para cima, beleza? Então o sentido de deslocamento dos blocos vai ser o seguinte: o bloco A vai se deslocar de baixo para cima e o bloco B vai se deslocar descendo o plano inclinado aqui. Então aqui já vou deixar isso como referência para fazer o item B. Feito o item A, definir o sentido de deslocamento dos blocos. O item B pede para calcular a aceleração dos blocos. Bom, com todos esses cálculos que nós já fizemos no item A, o item B fica bem tranquilo. Vou fazer o item B aqui, ó. Para cada bloco nós vamos escrever força resultante é igual a massa vezes aceleração. Fazendo isso aqui para o bloco A, nós temos o seguinte: adotando esse sentido de movimento aqui, eu vou ter que a tração positiva, peso negativo. Então, tração menos peso é massa do bloco A vezes aceleração. Então, tração menos o peso, que é 40, é igual a massa, que é 4 vezes a aceleração. Então, vou escrever que tração é igual a 4A mais 40. Já vou deixar a tração isolada para eu substituir no bloco B, tá bom? Para o bloco B, então, eu vou ter isso aqui, ó. Peso tangencial menos tração menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Então, vou ter aqui, ó, peso tangencial menos tração menos força de atrito é massa do bloco B vezes aceleração. O peso tangencial nós vimos que deu 80, menos tração menos força de atrito nós vimos que deu 5. Isso é igual a massa, que é 10 vezes aceleração. Substituindo o valor da tração aqui, tração, nós vamos substituir por 4 mais 40. Então, 80, que subtrai 4A mais 40, menos a força de atrito, que é 5, é igual a 10A. Portanto, 80 menos 4A menos 40, menos 5, é igual a 10A. Fazendo o cálculo aqui, ó, 80 menos 40 dá 40, 40 menos 5, 35. Isso é igual a 10A para lá direita, passa esse 4A para a direita, ele vai somar lá na direita. Portanto, 35 é igual a 14A, A é igual a 35 dividido por 14, A é igual a 2,5 metros por segundo quadrado. Beleza, pessoal? Mais um problema aqui então de dinâmica envolvendo atrito. E agora um atrito no plano inclinado, o que torna as coisas um pouco mais complicadas. Então, ó, toda essa análise que eu fiz com calma aqui, para verificar qual bloco está ganhando aqui o cabo de guerra, é super importante para você fazer o item A, certo? Esse tipo de questão que pergunta qual bloco define o sentido de deslocamento aqui, nesse caso, você tem que ignorar o cabo na hora de fazer a disputa aqui, tá? O cabo de guerra é somente entre as outras forças, como eu fiz aqui no item A, tá bom? Vamos para o próximo então. Um bloco de massa M está apoiado em uma superfície inclinada com ângulo alfa. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície quando o bloco está na iminência de movimento. Pessoal, antes de mais nada, vamos lembrar do início da aula. No início da aula nós vimos que iminência de movimento, isso ocorre quando nós temos ali a máxima força de atrito. E essa máxima força de atrito, ela vai ocorrer quando ela for igual à força que estiver tentando arrastar o bloco. Nós vimos isso aqui no início da aula, na teoria sobre atrito, certo? Esse problema não deu figura, então vou ter que fazer uma figura aqui. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui e já volto. Tá aqui então a figura. Nós vamos ter o seguinte: a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, então esse bloco aqui vai tender a descer. Se ele tende a descer, o atrito vai estar apontando para cima dessa forma. E quem vai arrastar o bloco para baixo? Quem vai arrastar o bloco para baixo é o peso tangencial do bloco. Porque nós estamos em um plano inclinado, temos que considerar o peso tangencial. Nós vamos ter ainda aqui o peso e a normal do bloco, né? Como a gente já vem fazendo aqui, tem peso e tem normal também. O desenho está fora de escala, mas o peso tangencial ele tem a ver com o peso aqui, né? Como nós vimos na aula sobre plano inclinado. Então, pessoal, ele falou que o bloco está na iminência de movimento. Então, a força de atrito ela é máxima e ela é igual à força que está tentando arrastar o bloco. Quem está tentando arrastar o bloco aqui, ó? Esse cara aqui, ó. O peso tangencial está tentando arrastar o bloco para baixo, enquanto que a força de atrito está equilibrando esse peso tangencial e não está deixando ele descer. Então, a partir dessa situação aqui, ó, que o peso tangencial vai ser igual à força de atrito, nós vamos determinar o coeficiente de atrito estático aqui, tá bom? O peso tangencial aqui, ó, é peso vezes o seno do ângulo alfa. A força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a normal, nós vimos que ela é
peso vezes o cosseno do ângulo alfa. Continuando isso aqui, ó, o peso. Peso é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo alfa. Coeficiente de atrito estático é o que eu quero saber. A normal, ela é o peso, então é massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, olha só, se eu isolar esse carinha aqui, vai ficar assim, ó. Coeficiente de atrito estático é igual do que está desse lado, então é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo alfa, dividido por isso aqui. É dividido por massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo alfa. Aí aqui, ó, mg dividido por mg vai cancelar, vai sobrar que o coeficiente de atrito estático ele é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. E seno dividido pelo cosseno, quem que é? É a tangente. Então, o coeficiente de atrito estático vai ser a tangente do ângulo alfa. Tá ok, pessoal? Esse probleminha aqui era para chegar em tangente do ângulo alfa. Isso aqui é interessante, pessoal, porque essa é uma técnica utilizada para determinar o coeficiente de atrito máximo. Basta você pegar um plano, apoiar o corpo que você quer descobrir o coeficiente de atrito entre esse corpo e esse plano, e você vai inclinando. Você vai inclinando, inclinando, inclinando até chegar ao ponto em que o corpo começa a deslizar. Quando ele começar a deslizar, você volta um pouquinho o ângulo e vê se ele fica em equilíbrio. Se ele ficar em equilíbrio, a tangente desse ângulo do equilíbrio vai ser o coeficiente de atrito estático dele. Você consegue estimar, consegue aproximar aqui um valor para o seu coeficiente de atrito estático, quando você está interessado nisso aqui. Aí você vai lá, mede esse ângulo, calcula a tangente, você vai conseguir descobrir qual é o coeficiente de atrito estático desse bloco que você apoia no seu plano antes de inclinar. Vamos para o último problema então. Então nesse caso aqui, pessoal, o último problema está dizendo o seguinte: os blocos da figura abaixo têm massas iguais. Quando o bloco 2 é arrastado pela força F, os blocos adquirem uma aceleração A igual a 1,5 metros por segundo quadrado. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco 2 e a superfície é 0,25 e que o coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos é 0,2, podemos afirmar que as massas dos blocos valem. Então eu quero saber a massa dos blocos aqui, sabendo que elas são iguais e que tem essas condições dadas aqui. Ele falou para considerar aqui, ó, o cabo e a polia sendo ideais. Nós vamos então aqui desenhar as forças que atuam nos blocos e para facilitar a interpretação nós vamos fazer o seguinte: vamos desenhar as forças do bloco 1 dessa cor e do bloco 2 dessa cor aqui, beleza? Começando pelo bloco 1, o que nós temos aqui, ó? Peso, beleza, do bloco 1. Temos aqui a força normal, bloco 1. Vou chamar aqui, ó, de normal 1, peso 1 para facilitar. Temos aqui tração no cabo e como tem atrito, temos aqui força de atrito, certo? Entre o bloco 1 e o bloco 2, porque o bloco 1 vai deslizar sobre o bloco 2 aqui. Para o bloco 2 temos o seguinte, temos também o peso 2, temos aqui a tração também, temos atrito, porque ele vai deslizar com atrito na superfície, e tem essa força aqui de 80 newtons arrastando o bloco 2. E aí, pessoal, o grande detalhe desse problema tá aqui, ó, a superfície está apoiando os dois blocos, tá? Então a normal aqui, ó, muita atenção, essa normal aqui, ó, azul, vou chamar aqui de N2, ela está apoiando os dois blocos da superfície, tá bom? Então essa normal vai ter que considerar a massa dos dois blocos para gerar o apoio aqui. Isso que é o grande detalhe aqui para a gente calcular o que está pedindo no problema. Então vamos lá. Dito isso, vamos calcular as coisas aqui. Começando pelo bloco 1. No bloco 1, nós vamos ter equilíbrio entre o peso e a normal 1. Vamos ter que calcular então, baseado nessas duas forças horizontais. Como o cabo que vai puxar o bloco 1, certo? Porque a força puxa o bloco 2, que puxa o cabo, que puxa o bloco 1. Então o sentido de deslocamento do bloco 1 é esse aqui, tá? Referência 1 aqui. Para o bloco 2 é o contrário, né? O bloco 2 vai andar nesse sentido aqui. Então aqui vai ser nossa referência 2. Continuando no bloco 1 então. Sentido de referência é esse aqui. Então nós vamos ter que tração menos força de atrito é massa 1. Não precisa colocar massa 1 e massa 2, que elas são iguais, né? Então, vou colocar só massa vezes aceleração. Isso que vai estar no bloco 1. Então, tração menos força de atrito. O problema fala que o coeficiente de atrito entre os blocos é 0,2, certo? Então, coeficiente de atrito, 0,2, certo? Só lembrando que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Então, coeficiente de atrito vezes a normal. A normal 1 é peso do bloco 1, certo? Porque nós estamos numa superfície horizontal, então, peso, que é massa vezes a gravidade. Isso é igual a massa vezes a aceleração, que o problema falou que é 1,5. Então, para o bloco 1, nós vamos ter que tração
0,2 vezes 10 dá 2, então fica menos 2m é igual a 1,5m. Se eu passar o menos 2m para a direita, eu concluo que tração é igual a 1,5m mais 2m, portanto a tração é igual a 3,5m, onde m é a massa do bloco. Fazendo o cálculo agora para o bloco 2. Para o bloco 2 eu tenho a força de 80 newtons menos a tração menos a força de atrito é igual massa vezes aceleração. Colocando os valores aqui, ó, força F, 80 newtons, beleza. Tração, tá aqui, ó, 3,5m, 3,5m. Atrito no bloco 2, muita atenção, hein? O coeficiente de atrito entre o bloco 2 e a superfície é 0,25. A força normal, que apoia os dois blocos, vai ser massa do bloco 1 mais massa do bloco 2, portanto vai ser 2m vezes a gravidade. Isso é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração, que é 1,5. Continuando aqui, eu vou ter que 80 menos 3,5m. Aqui vamos fazer a conta, ó. 0,25 vezes 10 dá 2,5. 2,5 vezes 2 dá 5, então fica 5m. É igual a 1,5m que está na direita. Então aqui vai dar quanto? 8,5, certo? Então vai ficar 80 menos 8,5m é igual a 1,5m. Passo menos 8,5 para a direita, vai somar. Então fica 80 é igual a 1,5m mais 8,5m. Portanto, 80 é igual a 10m. m é igual a 80 dividido por 10. Então a massa dos blocos vai ser igual a 8 kg. 8 kg é o que está no item A. Alternativa A, a alternativa correta desse exercício aqui. Pessoal, muita atenção que esse problema aqui tinha essa questão da normal 2 aqui, tá? A normal 2, ela tem que considerar a força total que a superfície está suportando. E a força total que a superfície está suportando aqui é o peso do bloco 1 mais o peso do bloco 2. Então ficou aqui, ó, 2m vezes 10, para dar os dois pesos aqui. Isso faz toda a diferença aqui na hora de calcular o atrito para o bloco 2 e a superfície, tá? Então, muita atenção aqui quando ocorrer esse tipo de coisa. Beleza, então, pessoal? Essa foi uma aula totalmente dedicada à nossa querida força de atrito. Espero que com essa aula você tenha adquirido mais conhecimento e confiança para resolver esse tipo de exercício, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.